O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vida, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando esse terceiro domingo do tempo comum, quando agora a gente vai entrando numa faixa assim de uma sequência maior dentro desse período, é claro, até final de fevereiro, porque em março já começaremos a quaresma. A liturgia da palavra nos mostra, primeiramente, qual é a missão de Jesus. Claro que a missão maior é pregar o Evangelho e trazer para nós, com a sua vida, a nossa salvação. Ensinar, pregar, e é claro que tantas coisas, outras coisas, foram incluídas na sua missão como profeta, como apóstolo, como anunciador da palavra de Deus, como o próprio Deus que vem e está no nosso meio. No início do Evangelho, a gente vê que o Evangelho pega um pedaço do capítulo 1 e um pedaço do capítulo 4. Esse Evangelho que é escrito por São Lucas. São Lucas também é o autor de um outro livro da Bíblia, que é os Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro que vem logo após os Evangelhos na sequência das nossas Bíblias. E São Lucas, certamente, ele fala daquilo que ele viu, que ouviu. Nem sempre nós escrevemos aquilo que vimos. Vamos supor que eu queira escrever uma história de Congonhas. Posso escrever, se for só do que eu vi, só agora. De quando foi o início da construção das igrejas, das primeiras casas, eu não consigo porque eu não vi. Mas a gente escreve porque ouviu, porque leu. A gente tem
uma oportunidade de fazer uma pesquisa. E não consta que São Lucas tenha sido diretamente um discípulo de Jesus. Entre os apóstolos não figura, é claro. Nem ele, nem Marcos. Mas não fala também que ele era discípulo. Era mais, talvez, de Paulo. E Paulo também não conviveu com Jesus. Então é um passar para o outro, e que nessa tradição de alguns foram passando até chegar a nós, porque nós ouvimos de outros. Aí depois no capítulo 4 vem falando sobre a ida de Jesus a Nazaré. Nós sabemos que em Jerusalém havia o grande templo, desde Salomão, e depois foi destruído numa das perseguições, nas invasões de Jerusalém, em que levou o povo exilado para a Babilônia, foi reconstruído, e depois, é claro, foi destruído de novo por volta do ano 70, e que hoje permanece apenas um grande muro, que é chamado Muro das Lamentações, onde os judeus ali ainda fazem suas orações. E era comum, como Jesus aos 12 anos foi para a grande festa, o povo ir rezar, participar das festas. E Jesus mantinha esse costume. Mas nas outras cidades eram como que, vamos supor que fossem templos menores, que ainda existem hoje as chamadas sinagogas, onde os judeus costumam ir, sobretudo aos sábados, para fazer a sua oração. E quando Jesus ia a Jerusalém, ele ia ao templo. As outras cidades, ele ia à sinagoga, como costume, como diz o Evangelho, aos sábados. E aí, ele pegou o livro do profeta Isaías. Não era o livro como nós conhecemos, é mais conhecido como rolo. Ali ia desenrolando, ia lendo, e certamente um rolo de vários metros de comprimento, mas em que ele lê exatamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me consagrou, me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os doentes e para anunciar o ano da graça do Senhor. E no final ele fala assim: hoje se cumpriram essas palavras da Sagrada Escritura. As pessoas ficam ali se embebendo das palavras bonitas de Jesus, ainda mais aquilo que vinha já a respeito dele no Antigo Testamento, apesar de que muitos achavam que aquilo era talvez uma certa arrogância de Jesus, mas ele falava a verdade. Hoje se cumpriram essas palavras da Escritura. A palavra Cristo significa ungido. O Senhor me consagrou, me ungiu. Então, ele é o ungido do Pai. E nós, como cristãos, também somos ungidos. Recebemos a unção no batismo, recebemos a unção na crisma, possivelmente alguém recebeu a unção dos enfermos. Eu, como padre, recebi a unção no dia da ordenação. Então, nós somos ungidos. Pode ser que uma pessoa que seja batizada às pressas, quem batizou não tinha o equipamento, não tinha tudo, não pode faltar água, mas não tenha recebido a unção com óleo. Mas, normalmente, nós somos ungidos, somos cristãos, Cristo, seguidores de Cristo. Então, a nossa missão se mantém. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque o nosso batismo não pode ser em vão apenas para cumprir tabela, cumprir com uma obrigação. Nasceu, tem que batizar. Nós precisamos viver o nosso batismo dentro daquilo que nos é proposto, certamente, dentro das nossas condições também. Uma das leituras do domingo passado, São Paulo falou sobre a diversidade dos dons, os carismas. Nem todo mundo sabe fazer todo mundo sabe fazer a mesma coisa. Um tem um dom para uma coisa, dom para outra, e a leitura de hoje vem falar sobre os membros do corpo. Todos nós temos muitos membros diferentes, com uma função diferente. Aí
não vamos dizer que um não depende do outro. Se um membro sofre, o outro sofre também. Pode ser que lá na extremidade do pé a unha está doendo, encravada, o dedo está doendo. A gente fica incomodado, talvez a gente esbarra o dedo no lugar, é um calçado que aperta um pouco, ou às vezes já dói constantemente. Então, não dói nem só lá não, é o corpo todo que sente. E São Paulo ainda fala assim, o olho não vai dizer para o ouvido, eu não preciso de você. O ouvido não vai falar para a mão, não preciso de você. E depois ele fala, já pensou se nosso corpo todo fosse olho? Então, o corpo não é feito de um membro só, ou todos os membros é a mesma coisa. A mão está aqui, ó, fazendo gesto. O pé está lá, como base para me sustentar. O nariz está para puxar o ar, soltar, e a função do pulmão já é outra, é purificar. Então, se nós temos esses diversos órgãos, membros, cada um tem a sua função, e quando a gente sente uma dor, fala, eu não sei se é aqui ou se é ali, o que pode estar causando, nós precisamos também perceber, entender e viver, como nós todos somos membros de um corpo que é a igreja, e que São Paulo fala, a cabeça é Cristo. É claro que as nossas dores são todas concentradas ou orientadas pelo cérebro. Quando a minha mão mexe, quando a outra segura aqui, se eu esquecer, o microfone cai, porque está na cabeça, no cérebro. Então a cabeça comanda tudo. E assim Cristo é aquele que nos comanda. Eu não posso falar assim, eu quero só enxergar, não quero fazer nada. Ah não, eu só quero bater perna, não quero fazer nada. Quer dizer, é claro, estou enxergando é a função do olho, mas o corpo não é todo o olho. Eu quero caminhar, andar, fazer o que for, é função dos pés, sim, mas não posso só andar não, tem que fazer alguma coisa a mais, tem que comer, que beber. Então nós precisamos fazer não aquilo que eu acho. E quantas vezes nós somos a teoria do achismo, eu acho que tem que ser assim, pronto, acabou. A mão, nem sempre ela faz o que a gente pensa. Nem sempre. Se eu tomo um tropeção, se escorrego, a mão vai primeiro no chão, não é assim? Normalmente, né? Pode ser que já vai com o nariz também, quebra o nariz, mas você não pensou. Então, cada um usa a função que ele é próprio. Não é só pelo que a mão acha que tem que fazer. E é claro que nós temos liberdade, mas devemos ter liberdade de fazer aquilo que a cabeça comanda, que o próprio Cristo comanda. E como membro da igreja, o que eu tenho feito? É membro desse corpo que é a igreja. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou lá, sento, assisto a minha missa, às vezes nem assistir, a gente não assiste, a gente ouve a missa e vai embora. Missa não é para assistir, missa é para participar. E participar, seja o padre celebrando, seja alguém tocando e cantando, alguém fazendo, proclamando a palavra de Deus, alguém que abre, que fecha a igreja, que liga o som, alguém que faz limpeza, alguém que prepara o altar, alguém que vem, que responde, que participa. Olha, às vezes a gente faz sem perceber, é uma rotina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, então olhando para outros lados. Mas quando eu participo, que eu rezo, que eu estou atento, interagindo com aquilo que nos é proposto, estou agindo como membro de um corpo. É que eu disse, às vezes a mão vai movimentando aqui sem a gente perceber. Já pensaram, quem gosta de música, vai cantando a música, a pessoa já vai marcando o compasso, não é assim? Sem querer? Ou sem perceber às vezes? Então nós vamos fazendo as coisas daquilo que nós gostamos, daquilo que nos faz bem, e por isso nós precisamos estar inteirados. É claro, procurar tomar conhecimento também,
Santo Agostinho tem uma frase que fala: só se ama aquilo que se conhece. Tem gente que vem à igreja, participa ou assiste, depois muda de religião e depois sai falando mal da Igreja Católica. Você conheceu a Igreja Católica para você amar? Você viveu a Igreja Católica para você dizer que ama? É preciso que nós tenhamos conhecimento maior para a gente poder dizer: eu amo a minha igreja, eu amo o meu Deus, eu tenho fé. Porque quando nós não tomamos conhecimento, tudo é mecânico. E uma hora a gente cansa. Quando a gente ama, não. Vamos, então, dedicar um pouquinho mais da nossa vida. É claro, tem uns que fazem tudo e mais alguma coisa, não deixa para os outros. Não é a gente dominar. Mas quando nós sabemos partilhar o nosso amor para com os outros, partilhar as nossas funções, poder convidar, que ninguém é dono, nós todos somos. E assim, se nós todos somos responsáveis, porque todos nós somos como Cristo ungidos. E São Paulo fala também na leitura de hoje, que a muitos é dado o dom de ser apóstolo, outro é dado ser profeta, outro de pregar, de ensinar. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos ensinam. Mas se cada um fizer a sua parte, aí o corpo é esse mecanismo que vai funcionar perfeitamente. Vamos fazer isso e depois vai dizer assim: valeu a pena, porque nós temos um corpo que funciona, tendo a engrenagem toda ligada ao próprio Cristo. Façamos a nossa profissão de fé.